Então vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo. E agora nós estamos aqui na aula 4, né? E nós falaremos agora sobre esfera dielétrica em um campo elétrico uniforme. Ok, nós já vimos que quando a gente tem uma esfera condutora, né, eu tenho um campo elétrico uniforme, eu coloco uma esfera condutora, ela deforma essas linhas, né, e justamente porque ela induz, né, gera cargas induzidas na superfície, e o efeito que você tem é que essas linhas de campo elas sempre vão entrar perpendiculares à superfície, né? Isso não acontece no caso do dielétrico. No dielétrico, o que vai acontecer? Quando você colocar uma esfera dielétrica num campo uniforme, você vai também ter cargas induzidas, mas não porque você tem cargas livres, né, que migram para uma superfície e deixam a outra superfície com menos cargas, né? O que vai acontecer, não vai ter elétrons que vão migrar, né, contrariamente ao campo, para a parte de baixo da esfera. Você tem o campo para cá. Lá o que acontecia? As esferas, as cargas negativas, né, os elétrons migram para cá, e aqui em cima fica essa carência de elétrons, né, e aí explicava essa diferença, né, como ele deformava o campo. No caso condutor. No caso do dielétrico é completamente diferente, né? Você vai ter também uma cargas induzidas, né? Mas essas cargas induzidas são aquelas cargas de polarização, né? Então o que você vai ter nesse caso? Então vamos colocar primeiro aqui quem é o campo uniforme, né? Então o campo uniforme, como nós já vimos, é uma coisa assim, né? Então você tem linhas igualmente espaçadas, né? Isso aqui é o campo elétrico uniforme, né? Então vou colocar aqui, ó. São várias linhas aqui igualmente espaçadas, né? Eu não consigo fazer igualmente espaçadas, mas faz de conta aí que elas estão igualmente espaçadas. Ok, agora eu vou deletar isso aqui tudo. Não adiantou muito, mas ficou um pouquinho mais. Se eu fizesse a mão livre, né, ia ficar pior ainda. Então isso é um campo elétrico uniforme. A gente vai considerar que eu tenho aqui o eixo Z, ok, de tal maneira que esse campo, então obviamente é o que? Ele está na direção Z positiva, então ele é E, e aqui é versor na direção Z. Eu também posso escrever isso em termos do potencial, né? Lembra que as linhas, as equipotenciais, elas são igualmente espaçadas, né, quando eu estou no campo uniforme, né? E além disso, as equipotenciais, elas sempre são perpendiculares, né? Então elas vão ser linhas horizontais aqui, também igualmente espaçadas, né? Porque o campo é uniforme. E aí, se eu pegar dois pontos aqui da linha, eu tenho que ter, como eu tenho a mesma variação de potencial, eu tenho que ter a mesma variação de potencial na mesma distância, né? Que aí o campo aí o potencial o campo elétrico é uniforme, né? Quer dizer que a taxa de variação do potencial com a distância tem que ser constante, né? Então, quanto mais esse potencial aqui é um potencial menor, né? E aqui em cima o potencial é maior, né? Então você tem um potencial aqui
I em potencial final. Na direção do campo elétrico, o potencial vai diminuindo, né? Então o potencial final aí, ele é menor do que o potencial inicial. O campo elétrico sempre aponta na direção onde decresce o potencial, né? Ok, mas o que acontece se eu colocar colocar nessa região aí, eu colocar uma esfera dielétrica? Então, se eu vier aqui e colocar uma esfera dielétrica, o que ele vai fazer? Qual o efeito da esfera dielétrica nesse campo? Se eu desenhar só a esfera dielétrica, vou desenhar só a esfera dielétrica. Então, a esfera dielétrica, na presença desse campo, esse campo uniforme, o que vai acontecer é que ela é cheia de dipolozinhos, né? E esses dipolozinhos, a parte positiva vem para cima, né? Parte positiva vem para cima, parte negativa para baixo. Positivo para cima. Vou colocar preto aqui que é mais fácil enxergar. Mais menos, né? Ou seja, o polo positivo vai na direção do campo elétrico e o polo negativo vai na direção contrária. Ok? Então no final, a gente já viu, né? Vai ficar aqui uma carga de... O efeito no final, né? É qual? O efeito no final disso aqui, posso reescrever isso como sendo o seguinte, ó. Como se o que acontece na verdade é que quando eu pego essa esfera e coloco nesse campo elétrico, que vai aparecer são cargas de polarização. Ok? Então é basicamente isso que vai acontecer. Bom, então esse cara aqui vai produzir um campo, né? Que é um campo aqui devido a essas cargas de polarização, vou chamar aqui de EP. E esse campo, ele vai reduzir o campo dentro. Então o campo dentro vai ser menor. E fora o campo será maior. Então basicamente é esse o efeito. Colocando aqui, ó, como é que isso ficaria, né, na prática? Vou colocar uma esfera não era isso que eu queria, não. Vou colocar uma esfera, quero outra cor aqui. Vou colocar preto mesmo. Ok? Então, nessa esfera, o que vai acontecer? O campo elétrico, ele não vai ficar perpendicular, ok? Mas ele vai dar uma aproximada aqui assim. Tanto que aqui, nessa região aqui, ele vai ficar praticamente na tangente. Mas as linhas que tiverem mais aqui próximas, elas dão uma curvadazinha. Então elas curvam um pouquinho. Não fica 90 graus certinho, tá? Fica um ângulo maior, né? Ele vai abrindo mais, na verdade, assim. Tanto que quando chega aqui, ele já chega tangente, tá? Então é isso que acontece. Ele dá uma curvadazinha mais leve do que acontecia no caso do condutor. Ele não fica 90 graus. Então ele dá uma curvadazinha aqui.
Ok, dentro, essa representação, ela precisa ficar completamente diferente, né? Porque dentro, as linhas de campo elétrico, elas vão ficar mais afastadas. E eu não tenho só o campo externo, eu tenho também esse campo aqui, ó, devido às cargas de polarização. Então eu tenho que considerar esses dois efeitos, né? Quando eu considero esses dois efeitos, o que acontece? Essas linhas aqui, na verdade, elas passam a ficar desencontradas, né? Elas não ficam mais, elas não se encontram mais. Até porque dentro, o campo elétrico, né, como é num dielétrico, ele fica menor. Já viu isso? Então, o campo elétrico ele diminui aqui dentro. Quer dizer que as linhas não serão mais essas, tá? As linhas aqui dentro, na verdade eu vou logo apagar também isso aqui, porque essas linhas também vão mudar, né? Estou deixando aqui como se elas não fossem mudar. Essas linhas também vão mudar, as linhas das equipotenciais, né? Então, o que vai acontecer com as linhas do campo elétrico? Vai ter a soma do campo elétrico externo e esse campo aqui diminuindo. Então, na verdade, vai ficar um campo mais fraco e simplesmente as linhas passam a se desencontrar. Então, as linhas não se encontram mais. Mas percebe que elas vão ficar mais afastadas dentro. Ou seja, indicando que o campo dentro ele é mais fraco. Então, basicamente é isso que acontece, né? Então, as linhas vão ficar assim: o campo elétrico fora ele fica mais intenso e o campo elétrico dentro é menor, justamente porque é um dielétrico. O que acontece nas proximidades aqui quando eu vou chegando com essas linhas aqui? Aqui já é outra coisa, né? Aqui, essas linhas, ó, elas vão dando uma afastada aqui, né? Então, se a gente vai ver, e aqui as linhas vão fazendo isso aqui, ó. Ou seja, o que significa linhas mais afastadas? Campo elétrico menor. Então as linhas equipotenciais se afastam, ou seja, eu tenho a mesma daqui para cá e daqui para cá eu tenho a mesma variação de potencial, mas uma variação de potencial numa distância maior quer dizer um campo elétrico de intensidade menor. Então realmente as linhas aqui dentro, ó, as linhas equipotenciais se afastam, ou seja, o campo elétrico se torna menor. Mas tem uma outra análise que eu poderia ter feito, que é, em vez de analisar o campo elétrico, eu poderia analisar o vetor deslocamento elétrico. Se eu analisar o deslocamento elétrico, aí as linhas continuam contínuas, né? Se eu analiso o deslocamento elétrico, aí as linhas continuam contínuas. Se em vez de analisar o campo elétrico, eu for analisar aqui o deslocamento elétrico dentro, ele vai acompanhar aqui as linhas. Como as linhas, né, vão ficar mais próximas agora, isso significa que o quê? Isso significa que o vetor de deslocamento elétrico ele fica mais intenso. Então, apesar do campo elétrico ficar menor dentro, o vetor, né? Então, aqui a gente conclui que o quê? Campo elétrico dentro
do dielétrico fica menos intenso. É o que a gente observa, né? Tanto pelo afastamento das linhas de campo, quanto pelo afastamento das equipotenciais. Ok? Agora, quando eu pego o vetor de deslocamento elétrico, né? Já muda, né? Então, o campo de deslocamento elétrico dentro do dielétrico fica mais intenso. Ok? E agora vamos para os cálculos, né? Para confirmar que tudo isso é verdade. Bom, nós vimos que o campo elétrico no momento que eu colocar isso no momento que eu coloco a esfera dielétrica, eu mudo completamente o campo elétrico ali nas proximidades, né? Só que o que a gente tem que ter, o que a gente quer saber é o seguinte, é que quando eu pegar uma distância grande, né, isso continua sendo verdade, né? Ou seja, se eu pego um R indo para o infinito, nós temos o mesmo valor, né? Nós temos que o campo elétrico continua sendo Z, não é constante, né? Bom, isso aqui corresponde a que potencial? Então, eu tenho que se ele é menos o gradiente do potencial, que no caso aí é menos a derivada com relação a Z, né, desse potencial. Então, obviamente que esse potencial ele é menos Z mais uma constante, né? Porque derivando isso aqui com relação a Z, a constante vai para o lixo, né? E derivando isso daqui vai dar com menos dá exatamente o que tinha que dar aqui, né? E aqui, desculpa, faltou menos é igual a menos Z chapéu. Então, facilmente nós chegamos à conclusão de que o potencial é isso aqui. Ok. Então, eu já sei qual é o potencial numa distância grande. Só que a gente quer em termos de R, né? Se a gente for olhar o nosso sistema de coordenadas esféricas, né? Eu tenho lá aqui a esfera, né? Tenho lá o meu eixo Z. E aí eu tenho aqui um ângulo θ, né? O ângulo polar. E eu tenho aqui um ponto de observação, né? Que pode estar dentro, pode estar fora. E aqui eu tenho uma distância R, né? Pode estar aqui fora também, o R estaria maior aqui, né? E aí a gente tem então que esse aqui é o ponto de observação. Vou deixar ele fora aqui, mas pode estar dentro também, tá? O R pode ser menor do que o raio aí da esfera. Então vamos considerar que a esfera tem um raio aqui R. E aqui é o Rzinho, a distância até o ponto onde eu estou calculando o potencial, né? Ou seja, no caso é função de Rzinho e θ, ou seja, tem simetria azimutal, né? Bom, nesse caso, se eu projeto esse R aqui em cima,
eu tenho exatamente o Z, né? Então a gente conclui daqui, ó, quer dizer que se eu projeto o R em cima desse eixo, eu tenho exatamente o Z aqui. Ou seja, o Z, ele é, aqui é 90 graus, né? Ele é o R com o θ. Então isso aqui é menos E, R com o θ, que a gente sabe, né? De sistema de coordenadas esféricas, né? Sistemas de coordenadas esféricas, né? O Z ele é igual a menos R cosseno de θ. Ele é igual a menos R cosseno de θ. Ok, então eu já tenho o potencial escrito em termos de R. Só que nesse problema eu não tenho aí nenhuma carga livre, né? Então, na ausência de cargas livres, né? O problema, ele se constitui no quê? Temos o seguinte problema. A gente tem a equação de Laplace, e sujeita a uma condição de contorno, que é o que? Eu tenho que o potencial deve ser igual a isso aqui, né? Menos ER cosseno de θ mais uma constante quando R tende ao infinito, né? Vou colocar aqui quando R tende ao infinito, eu tenho que isso aqui é menos R cosseno de θ mais uma constante. Então é basicamente esse problema que a gente tem que resolver. Ok, na verdade, né, a gente tem que lembrar também que a gente tem que impor algumas condições, né? Então a gente sabe que na fronteira, esse menor aqui, eu vou colocar para indicar que R é menor do que Rzinho é menor do que Rzão, ou seja, dentro, né, da esfera dielétrica. Então, dentro dela, quando eu tiver no em cima a solução de dentro, ela tem que ser igual à solução de fora, né? Tem que ter a continuidade da solução na fronteira. Já viu isso daí, né? Isso aí vem do fato da componente tangencial do campo elétrico ela ser igual na fronteira, né? Tanto faz no meio quanto no outro. E do fato de se não há, lembra que se eu faço a componente normal, né, do D, essa componente normal, a diferença dela é proporcional à densidade de cargas, né, livres. Mas se não há carga livres, que é a nossa situação, né, a gente não está no problema, não fala nada em cargas livres, então isso aqui deve ser igual, né? Então, na ausência de cargas livres, que é o nosso caso, e a igualdade nós vimos que a igualdade do vetor de deslocamento elétrico se reflete na igualdade eu pego o meio 1 vezes a derivada normal, que no caso é a radial, né? No meio 1, que no caso o meio 1 é o meio dielétrico dentro, né?
tem que ser igual, então, a permissividade fora, que no caso é 1, vezes a derivada do potencial fora na direção normal. Isso aqui é uma consequência direta, a gente provou isso, né, do que? Do fato da continuidade da componente normal da densidade, né, ia falar da densidade de fluxo elétrico, que é o nome que é usado na engenharia elétrica, né, mas é do vetor de deslocamento elétrico, ok? Ok, então é isso que a gente vai ter, né? Isso aqui só ocorre porque a gente considerou que não há cargas livres na superfície do dielétrico. Bom, a gente já resolveu um monte de problema desse tipo, né? E a gente sabe então que a solução fora, o que ela vai ser? Ela simplesmente vai ser, ela tem que ser tal que quando eu aplique o limite no infinito, eu sobreviva ainda o que? C menos R P1 cosseno de θ, né? Isso tem que sobreviver. Ou cosseno θ, né? Por que isso tem que sobreviver? Porque é o potencial. Na verdade, é como se eu tivesse uma superposição do potencial. É isso, né? Tem uma superposição desse campo com o campo produzido por essas cargas aqui, ó. Então eu posso tratar isso aqui, separar essas duas coisas e somar. Então quando eu simplesmente separo essas coisas e somo, tem que dar o resultado correto, porque para potenciais vale o princípio da superposição. Ok? Então o potencial fora vai ser a superposição do potencial o potencial do campo, né, do campo uniforme, mais o potencial devido a justamente essas cargas de polarização, né, devido a essas cargas de polarização. E aí a gente tem o seguinte, a gente viu lá, a gente fez vários problemas lá, né? E a gente viu que a solução geral, nesse caso que tem simetria azimutal, era fazer o L indo de 0 a infinito, né? Fora, eu só vou ter esses termos aqui, ó. Que lá no formulário do exame unificado ele usa BL, né? Mas no livro ele usa AL, ele troca, né, a nomenclatura. Ele usa AL, onde um chama L e o outro chama de BL, um chama BL e o outro chama de AL. Eu vou usar o termo que é usado no livro, tá? Mas lembra que lá no exame unificado, esses termos aqui seria o BL de lá, né? Lá é o contrário. Você não deve ficar decorando letra, né? Você tem que entender as coisas. Ok, então a gente sabe que dá isso aqui, né? Por quê? Porque dentro eu tenho aqueles termos que tem BL, RL, né? Que lá no formulário é L e RL. Só que eles vão zerar, porque fora esses termos vão para o infinito, então eu não uso. Então fica esses termos gerados por essa distribuição, que de cara, né, a gente já sabe o que é, olha. Só de olhar já sabe, isso aqui é um dipolo, né? A carga total é igual a zero, não é um monopolo. A gente já viu aquele problema, né? Lembra do feijão, né? Parece aquele caso, né? Ela era um condutor, mas é a mesma ideia. Ó. Isso aqui é um dipolo. Então, a carga total é igual a zero. Então, não tem termo de monopolo. Então, o potencial não deve cair com R. Nem deve cair com R ao cubo. Não tem quadrupolo aí. Ele deve cair com R ao quadrado. Ele, na verdade, ele é um dipolo. Ok? Então, na verdade, o que a gente tem nesse caso é que esse potencial, a gente sabe o que ele é fisicamente, né? Ele simplesmente é um dipolo. Então, as cargas induzidas
formam, vou colocar assim, um dipolo. Pronto. Então essas cargas induzidas, elas vão formar aí um dipolo, né? Ok? Então é isso que a gente vai ter no final das contas. Vou colocar assim, é um dipolo, né? Ok. Então, uma outra coisa, né, que você observa, além dessa questão de que ele é um dipolo, claramente ele é um dipolo, é que se eu pego nessa região aqui, ó, se eu pegar nessa região um ponto mais afastado aqui, não precisa ir lá no fim do ponto mais aqui, praticamente esse cara aqui já foi para zero, né, porque ele cai rápido, ele cai com um quadrado da distância, esse potencial, né? Então ele cai muito rapidamente. E os outros termos quadrupolo caem mais rapidamente ainda. Então aqui próximo já, não muito longe, já vai... Esse cara já não tem mais contribuição nenhuma. Ele contribui aqui próximo, né? Só que, então, eu não preciso ir para o infinito, eu vou numa distância um pouquinho maior. O que vai acontecer é que rapidamente que sobra isso aqui. E nisso daqui eu não tenho termo de cosseno ao quadrado. O único termo que eu tenho é cosseno, né? Então quer dizer que rapidamente eu tenho o único termo que eu preciso ter é o cosseno. Eu não posso deixar, se eu deixar algum coeficiente com termo aqui que não seja cosseno, né? Se eu deixar algum termo, vai aparecer numa distância não muito, vai por aqui aparecer uma contribuição que não era de cosseno, era de ser cosseno ao quadrado, né? E aí ele ia ser um termo completamente diferente, né? Porque ele ia depender do cosseno é uma coisa, do cosseno ao quadrado, a forma disso aqui ia ser completamente diferente. Então significa que uma coisa que a gente sabe é que a solução ela deve ter apenas o termo, né? L1, né? Então, ok. Então, a gente vai tentar chegar nisso sem fazer esse argumento físico, né? Mas no argumento físico a gente já conseguiria mostrar que só o que sobra daqui é o termo de dipolo, né? Ok. Bom, a gente sabe que fazendo esse argumento físico, né, eu poderia simplesmente constatar que o que a gente vai constatar no final das contas, se a gente fizer todas as contas como faz no livro, né, a gente vai chegar, na verdade, que o único termo daqui que sobra é o termo L1. Todos os outros termos são, né? Então, usando esse argumento físico, eu teria aqui o que? A1. E aqui eu teria R a menos 2 cosseno de θ. Agora, quem seria o potencial dentro, né? O potencial dentro, também vou usar a nomenclatura do livro, ele vai depender de quem é o potencial na fronteira, né? Ele só depende de quem é o potencial na fronteira, certo? A informação do campo externo, ele já está inserido no potencial da fronteira. Então ele simplesmente é essa solução aqui, ó, que lá no formulário é a fórmula
seria o AL lá, né? Formulário do exame unificado. Ok? Então aqui eu não tenho que me preocupar com isso, tá? Eu simplesmente coloco essa solução, exatamente, né? Só que se eu conhecesse o potencial na fronteira, a gente resolveria igual com os problemas que a gente resolveu lá, a gente não conhece. Ok, mas o que a gente vai ter então? A gente pode então comparar isso aí com o que a gente tem lá fora, né? Onde? Na condição de contorno. E aí nós vimos duas condições de contorno, né? Uma foi a continuidade do potencial. Então quer dizer que esse potencial aqui, então eu vou botar aquela condição lá, ó. O potencial dentro em Rzão tem que ser igual ao potencial fora em Rzinho igual a Rzão. Então a gente vai ter que isso aqui vem para cá, né? Vamos aplicar nesse caso aqui, como é que ficaria? Ficaria B0 mais B1R mais B2 R ao quadrado cosseno de θ. Como eu vou ter que igualar do lado direito eu não tenho outros termos, então vai truncar aí, né? Porque os outros vão ser iguais a zero, né? Eu posso até colocar aqui, ó, B3, R3, P3, né? Como a gente já viu o valor, não vou repetir aqui, a gente já sabe quem são esses caras. E aqui vai embora, né? Mas a gente sabe que esses termos não vão sumir. E aqui o que tem? Tem isso daqui, né? Ó, a solução que a gente obteve dentro é essa aqui. A contribuição que a gente tem fora, que é devido às cargas de polarização, é justamente a contribuição de dipolo, né? Ele vai funcionar como se fosse a esfera lá, funciona como se fosse um dipolo. Então eu vou pegar isso aqui em R, né? Só que tudo aqui em R, né? Então aqui é R, Rzinho igual a Rzão. Então Rzão, Rzão, Rzão e Rzão. E aí, comparando isso daí, facilmente a gente mostra que o que? A constante é igual a constante, né? E o que mais que a gente tem? Eu vou ter que... Opa, aliás, aqui tá errado, né? Aqui na verdade já era aqui já é cosseno é o P1 que é cosseno de θ, né? Então é cosseno de θ mais B2 R quadrado, aí foi aquele 3 cosseno quadrado de θ, né? 3 cosseno quadrado de θ menos 1 sobre 2, né? Mas aí vai embora, ok. Então, esse B1R, comparando, ele vai ser tudo que eu multiplico pelo cosseno, né? No caso, é tudo isso aqui, ó. Então, comparando os dois aí, a gente conclui que o B0 é igual a C e o B1R é igual a menos R mais A1 R a menos 1, né? E B2 igual a B3, que é igual, assim por diante, que é igual a zero. Então daí a gente conclui que o B1 é igual a menos E mais A1 R a menos 2, né? Então a gente conclui que o potencial dentro
ele vai ter o B0, né, que é C, vai ter o outro termo, sempre é B, né, R, então vai ficar mais o B1, que é menos E mais A1 R a menos 2. Então é B1 vezes R, né, cosseno de θ. Então a gente tem essa solução aí, né? Só que a gente ainda não sabe ainda quem é o A1, né? E aí para calcular quem é o A1, a gente vai usar outra condição de contorno, né? Então outra condição de contorno é essa condição aqui, ó. No livro ele faz mais detalhado, né? Eu já assumi aqui que ele era uma contribuição dipolar, né? Para simplificar. Mas você pode ver lá no livro, ele faz uma dedução um pouco mais longa, né? Eu estou encurtando aqui a dedução usando mais um argumento físico, né? Então aqui eu tenho epsilon derivada com relação a R dela aqui dentro, né? O potencial dentro é esse aqui. Isso, por sua vez, é igual a derivada com relação a R do potencial fora. Quem é o potencial fora? Esse daqui. Então a gente tem o seguinte, ó, epsilon derivando com relação a R, que vai dar 0, né? E derivando com relação a R, só tirar o R. Então fica menos E mais A1R a menos 2 vezes cosseno de θ. Derivada constante igual a 0. E derivando isso aqui, né? Eu poderia também ter tirado vou reescrever isso aqui, ó. Tirando o cosseno em evidência e tirando esse R em evidência. Só que se eu tirar um R em evidência, eu tenho que colocar um 3 aqui, né? E aí derivando vai dar menos E mais A1 R a menos 3. Derivando. Ah, sim, mas aqui é R, não posso fazer isso. Deixa como estava mesmo, sem gambiarra, né? Tendo que fazer uma gambiarra aqui. Ah, aqui estava tudo ok já. Só ali eu quis fazer um negócio que não faz sentido. Bom, deixa de preguiça, né? Derivada de C igual a 0, derivando aqui dá o quê? Menos E cosseno de θ. Derivando aqui vai dar menos 2A1 R menos 2 menos 1 menos 3. A gente fica com preguiça de fazer as contas. A gente faz mais conta, né? Porque a gente erra e tem que voltar de novo. Então aqui fica multiplicando aqui, vai dar menos epsilon E, e aqui menos epsilon A1 R a menos 2. O cosseno de θ, eu posso dividir tudo por cosseno de θ, né? E aí eu tenho aqui menos E, menos 2A1 R a menos 3. Posso passar esse para esse lado e esse para esse lado. Então eu vou ter 2 menos epsilon, né? Vezes A1. Opa! Tem algum erro aqui, né? Comparando com o livro, tem que dar menos 3 ali. Por que que deu menos 2? Bom, aqui era R menos 2, tá certo, né? Ah, desculpa, aqui era menos 2, né?
Ó, daqui era menos 2, quando eu passei errado, era menos 2, eu passei menos 1. E aí quando eu dividir tudo por R, vai ficar menos 3 aqui. Então tá errado aqui, tá errado aqui, tá errado aqui, tá errado aqui, tá errado aqui. E aqui faltou substituir, né? Aqui tem que substituir Rzinho igual a Rzão. Ah, tem que derivar primeiro para depois substituir. Então derivei, depois que eu derivar tem que substituir. Então aqui na verdade é Rzão, né? Porque a gente vai derivar, depois vai substituir. Aqui tem que ficar, não tá isso lá? Tem que explicar aqui, né? Eu vou substituir. Isso aqui é na fronteira, né? Que eles têm que ser iguais. Ok? Então a gente vai ter o seguinte, passando esse para esse lado, o que a gente tem? 2 menos epsilon vezes A1 R a menos 3, agora está certo. E aqui, passando esse para o lado de lá, eu vou ter epsilon menos 1 vezes E. Então daqui a gente tira que A1, o R menos 3 passa para o outro lado, R ao cubo, Rzão ao cubo, e esse ok, também no livro diz que é 2 mais epsilon, né? Então esse cara passou 2, está certo, só que o outro lá, aqui deveria ser menos, né? Então vamos ver onde que foi que eu errei. Então aqui eu botei menos, que deve ser mais aí. Aqui eu botei menos, né? Vamos ver. Então lá vai ser igual ao B, né? Vamos ver como é que era a expressão, né? A expressão era essa daqui. Então ficava B0 mais B1R cosseno de θ. Então ficou B1, que deu isso daqui, né? Era B1R cosseno de θ, né? Na fórmula, né? Porque o B1 deu isso daqui. Ok, então tá certo. Aqui tá a fórmula normal, né? Quando deriva, dá isso aqui mesmo. Ah, sim. É aqui, né? Aqui é mais. Aqui é mais. Simplesmente na hora de passar para cá eu troquei o sinal. Ok. Então tá certinho agora. Então passa dividindo 2 mais epsilon. Então agora eu posso reescrever tudo, né? Porque eu já tenho A. Então o potencial dentro vai ser isso aqui, ó. Posso tirar esse A daí, né? Eu vou abrir aqui, vou colocar o A no lugar. Então o A é isso aqui. Vou deslocar um pouco para cá. Vou tirar isso daqui, colocar algo assim. E aí eu tenho isso daqui multiplicando. Bom, vai ficar isso aqui, né? Quando multiplicar, isso aqui vai cortar esses dois, né? Que é o inverso do outro. E o E eu posso tirar
em evidência, né? Então, tirando aí o E em evidência, eu vou ter que esse potencial dentro, ele é igual a C menos, vai ficar E R cosseno de θ vezes o que? 1 menos epsilon menos 1 sobre 2 mais epsilon. E é isso que passa multiplicando, né? Então fica 2 mais epsilon menos epsilon mais 1 sobre 2 mais epsilon, né? Isso daqui. Que vai ser igual, corta, 3 sobre 2 mais epsilon. Então, a maneira então que o potencial dentro vai ser igual a C menos 3 sobre 2 mais epsilon vezes E R cosseno de θ. Bom, eu sei que isso aqui é igual a Z, né? Então, posso dizer que o potencial dentro ele é função apenas de Z, né? Ele não depende, na verdade, de θ e R, né? Ele é função, na verdade, só de Z. Então, ele é 3 sobre 2 mais epsilon é Z. De tal maneira que o campo elétrico dentro, então, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos o gradiente do potencial dentro, que no caso é menos Z derivada com relação a Z do potencial dentro. E aí, derivando esse potencial dentro, a gente chega no seguinte resultado. É derivado disso aqui, né? Que claramente é o quê? Menos 3 sobre 2 mais epsilon é. E aí a gente tem que esse resultado vai dar o quê, então? 3 sobre 2 mais epsilon é Z. Então a gente vê que o que ele faz? Ele reduz, né? Ele reduz o valor do campo elétrico dentro. O campo elétrico é menor, como a gente já havia falado, mas ele continua sendo um campo uniforme. Então, quando eu tenho uma esfera, né, um campo elétrico uniforme, aqui desvia, aqui ele vem e desvia um pouquinho, né? Mas isso não reflete o que acontece com o campo elétrico dentro, né? Então ele desvia um pouquinho, desvia um pouquinho, só que aqui dentro, o campo dentro, ele não fica com as mesmas linhas de fora. Que essa continuidade é em D, não em E. As linhas de D continuam se encontrando, mas dentro elas têm que ficar mais afastadas, né? Porque o campo elétrico agora é menor. E elas saem aqui e voltam perfeitamente uniforme fora. Mas dentro também é uniforme. Ele só curva um pouco aqui perto, é só próximo da superfície. Por que ele curva um pouco? Né? Sendo que aqui, na verdade, ele fica tangencial ainda, né? Mas ele curva um pouco devido às cargas de polarização justamente aqui na superfície. Mas dentro da esfera, o campo continua sendo uniforme. Então, dentro da esfera dielétrica,
o campo também é uniforme. E a gente pode também ver a solução fora, né? Então a solução fora, ela era essa solução aqui. Só faltava o A1, que a gente já tem. Né? Mais reduzido, né? Mas com intensidade reduzida de um fator o quê? Como epsilon é maior do que 1, então esse fator aqui é menor do que 1. Tá? Então ele reduz o campo elétrico dentro do dielétrico, como esperado, né? O A1, a gente já viu quanto é que ele vale, né? Então vamos copiar aqui esse A1 para a gente substituir essa expressão. Então vou tirar isso aqui e apagar. E o A1 a gente já sabe, vale isso aqui. Vamos colocar aqui. E aqui eu vou colocar lá. Então essa aí é a expressão para o campo fora, ok? Posso tirar aí isso aqui em evidência, né? Porque aí vai ficar menos, né? Aqui fica 1. Só que, né? Aí esse campo elétrico sai fora. Só que também não tinha. Eu vou ter que colocar um R, mais um R aqui, né? Para poder tirar o R fora. Então eu posso colocar embaixo aqui. Rzinho ao cubo. Então essa é a expressão para o campo elétrico, para o potencial fora, né? Tá? Então potencial, esse aqui é o potencial dentro. Esse daqui é o campo elétrico dentro. E esse aqui é o potencial fora, né? O que a gente observa é que o que acontece se o epsilon for igual a 1? Se epsilon for igual a 1, o potencial dentro, ó, que vai ficar 1, vira o campo elétrico uniforme, né? E a mesma coisa acontece aqui, né? Ó. Se eu colocar aqui 1, vira 0 isso aqui, ele dá exatamente o campo elétrico uniforme. Então, se isso acontecer, potencial fora é a mesma fórmula do potencial dentro, vai ser a mesma equação agora, né? Que vai ser, no caso, C menos EZ. Ok? Então é óbvio, né? Ou seja, que vai ser o potencial do campo uniforme. Ok? Obviamente, se não tiver dielétrico, for vácuo, na verdade uma esfera de vácuo é nada, né? Ou seja, o campo continua sendo campo uniforme. E é isso.